Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milene Moraes e hoje eu vim aqui para dar algumas dicas sobre a véspera e o dia da prova. Tá chegando a prova aí do Tribunal de Justiça, vai ser domingo agora, e muitas pessoas têm algumas dúvidas do que fazer no dia da prova, né? Na véspera da prova e no dia, como se portar. Eu vou falar baseado na experiência que eu tenho e nos métodos que eu utilizo para esse momento. É um momento de maior ansiedade, então a gente tem que tomar alguns cuidados para esses momentos. Na véspera da prova, muita gente aconselha que não se estude mais na véspera da prova, né? Que se suspenda os estudos, utilize esse dia apenas para descanso, né? Para dar uma relaxada. Eu particularmente não consigo relaxar, eu fico bastante ansiosa, então eu gosto sim de, ainda na véspera da prova, revisar alguns conteúdos. É claro que se você não estudou, não se preparou, não vai ser na véspera da prova que você vai aprender alguma coisa. Mas eu gosto de revisar alguns conteúdos, principalmente conteúdos relacionados a prazos, a números. Então, tudo que tem relação com o numeral, eu gosto de fazer essa revisão na véspera da prova, eu acho que fixa melhor. Não faço um dia maçante de estudo, então fixo apenas naqueles números ali que eu tenho que decorar. E eu procuro dormir cedo, descansar. Também é importante você já na véspera deixar todo o seu material separado. Então tudo que você vai levar, desde lápis, caneta, borracha, questão de documentos, a fichinha de inscrição do local de prova, que é importante também você levar. Organize-se, use esse dia para organizar a sua vida, para que no outro dia, no dia da prova, você não tenha que pensar em nada do tipo. Procure comer coisas leves, não coma nada de diferente da sua alimentação, siga a sua rotina, nada que possa te prejudicar, te fazer mal para o outro dia. No dia da prova, vai depender muito da onde é a localização da sua prova, se é próxima da sua cidade, se é na sua cidade, né? Se você vai ter que viajar ou não. E aí eu gosto de sair para o local de prova bem cedo. Eu gosto de pelo menos 2 horas antes, se não for na minha cidade, 3 horas antes já estar no local de prova. Por quê? Diversos imprevistos podem acontecer, né? É preferível você chegar mais cedo, passar um tempo lá aguardando, mas já tá certificado que você tá ali, que você não vai ter problema nenhum do que ter que sair na correria, gerar todo um estresse e acabar chegando no local de prova já com um estresse, um desgaste emocional ali muito grande, isso vai te prejudicar. Como eu geralmente chego bastante cedo nos locais, eu acabo tendo um tempo disponível ali. Eu gosto de ainda assim estudar. Isso me dá confiança, para mim funciona. Eu sinto que eu tô aproveitando ali ainda as últimas oportunidades que eu tenho de memorizar alguma coisa. Outra coisa, tente controlar a sua ansiedade. Eu tenho bastante dificuldade nisso, principalmente nos concursos aí que eu estou almejando há mais tempo, que eu me dediquei, eu vou quase que na obrigação, assim, de ai meu Deus, eu preciso passar. E isso é muito ruim. Então, tente controlar essa ansiedade o máximo que você puder. Evite também ouvir os pessimistas. Isso acontece muito, principalmente quando você começa a passar muito tempo ali no meio dos demais candidatos. Sempre vai ter alguém do seu lado que vai começar a falar assim, ó, ah, é porque eu tô há um ano estudando, que essa vaga já é minha, porque eu fiz um cursinho tal, porque eu paguei R$ 1.000 num cursinho e eu aprendi tudo, porque eu tô super preparada. Gente, tem mesmo. Tem gente que parece que vai lá só pra aloprar a cabeça dos outros candidatos. É impressionante. Enfim, você vai encontrar todo tipo de gente possível e imaginável. E vai encontrar aqueles que também estão só a passeio. Você pergunta, estudou? Não. Que matéria cai? Quanto tempo é de prova? Quer dizer, a pessoa nem leu o edital. Procure não dar muito ouvido nesse momento. Eu acho que isso só atrapalha, né? Se você tiver algum conhecido que vai fazer a prova no mesmo local que você, ótimo. Fica próximo daquele conhecido ali, vocês conversam entre si. Senão, eu particularmente não gosto de tentar fazer amizades nesses locais. Eu não acho que são energias positivas pra gente. Acho que a gente precisa estar relaxado e tal. Às vezes você começa a prestar atenção na conversa do outro ali, ele começa a falar um monte de coisa. Tem gente que gosta até, inclusive, de falar trechos de matéria que nem era matéria do edital, assim, e eu percebi que era pra desestabilizar os outros mesmo, né? Pra pessoa ouvir e pensar, meu Deus, e agora? Eu nem vi essa matéria e vai cair, como assim? E não era nada disso. Então, evite esse tipo de pessoas, proximidade com esse tipo de pessoa. Bom, na hora da prova. Então, você entrou na sala, se localizou, já está no seu local de prova, tudo certinho. O que é importante? Primeiro, você já ir com uma estratégia pré-estabelecida.
Então não deixe para chegar lá na hora da prova, no momento da prova, e aí você ter que pensar sobre o que você vai fazer primeiro, por exemplo, se você vai iniciar por língua portuguesa, se você vai iniciar por matemática, se você vai iniciar pelos conhecimentos específicos, né, no caso do TJ, o direito. Não deixe para pensar isso na hora, já vá com uma meta estabelecida. Eu, particularmente, gosto sempre de começar pela específica. Por quê? Porque é justamente a última coisa que eu vi antes de entrar. Então eu tô lá, tava lá no carro esperando e tal, já vendo alguns conceitos, alguns prazos. Na última prova TJ eu fiz o direito, depois eu fui para atualidades, matemática, raciocínio lógico e informática, segui a ordem que era da prova. E aí por último eu fiz português. Por que eu fiz por último? Porque português para mim é mais fácil, tenho mais facilidade em português. Independente pelo que você vai começar, você já determinar isso antes, não deixar para pensar nisso na hora da prova. E outra coisa que eu não acho legal também é ficar pulando de questão. Então, eu faço duas de português, eu vou lá, faço uma de matemática, daí eu volto para português, eu vou em direito. Isso eu não acho legal. Acho legal você vencer aquele conteúdo, principalmente nas provas aí da VUNESP, que ela tem inclusive separado até a parte específica. Ela fala, então, direito penal, direito constitucional, direito administrativo. Vai fazer, já faz tudo de uma vez, né? Porque às vezes até uma questão te leva a resposta ou a indução da resposta de outra. Então é interessante você acoplar esses grupos. Não perca muito tempo em questões que você não sabe. Então, como que eu gosto de fazer as questões? Eu leio toda a questão, e aí sempre vai ter pelo menos umas duas alternativas que são bem descabidas ali. Então, que você obviamente sabe que não é aquela. O que eu gosto de fazer? Já vou colocando um não na frente. Então, eu li a pergunta. Li a primeira resposta, alternativa A, totalmente descabida, não cabe, eu já escrevo não na frente, que eu já sei que não é a A. Aí eu vou para as demais. Aí li a B, achei que pode ser a B, deixo lá. Li a C, não, também, descabido, não é, já escrevo um não na frente. E o que é legal também quando você faz isso? Quando você acha ali que já tem um erro ali, que não é aquela resposta, procure circular ou grifar o porquê não é aquela resposta, o erro, tá? Faça isso, porque isso vai te facilitar depois. Quando você for rever essa questão, vamos supor que na hora você não consiga achar a resposta, ficou em dúvida entre as duas, não fica perdendo muito tempo ali, né? De pensar, ai meu Deus, agora é a B ou a C. Não, deixa aquelas duas ali, já, né? Que pode ser uma ou outra, e pula para a próxima questão. Eu só assinalo de primeira quando eu realmente tenho certeza. Então, eu tenho certeza daquela resposta, ou tenho certeza que não é nenhuma das outras quatro respostas. E aí sim eu vou lá e assinalo. Caso contrário, eu vou deixando essas marcações. Porque quando eu for retornar nessa questão no processo lá de revisão, eu já não preciso nem ler aquelas questões, aquelas alternativas que eu já descartei totalmente. Então você economiza um certo tempo. Agora, se você simplesmente pulou a questão porque não sabia, quando você voltar lá nela, você já não lembra mais o que era descabido, o que não era, qual era a sua dúvida, se era entre a B e a C ou A e a E. Matemática, tomem cuidado também. Se começar a empacar muito em algum exercício, pula. Não fica perdendo muito tempo nesse primeiro momento, num exercício. Deixa para ir fazendo as outras questões. Se sobrar um tempo maior, aí você volta nela, mas não perde muito tempo. Não consuma 10, 15 minutos numa única questão. Não vale a pena, porque depois você vai comprometer demais as outras. E às vezes você consome todo esse tempo e ainda assim não consegue resolver. Então não adianta. Então eu faço toda a prova. E aí sim, depois que eu fiz tudo, geralmente eu fico aí com cerca de 20% da prova ainda sem ter uma alternativa já definida. E aí eu vou retornando. Então eu começo lá desde o começo, desde aquela primeira lá que eu deixei em branco ainda em dúvida e vou tentando refazer. Faço novamente todo o processo em todas as que eu deixei. Geralmente ainda assim ficam pelo menos uns 5% aí da prova. Ainda assim eu não tenho confiança para assinalar. E aí eu vou deixando. Então, eu vou fazendo esse processo. Então, você vai fazendo do maior para o menor, vai afunilando e diminuindo as suas questões. Por quê? Você vai cronometrando o tempo. E aí, nesse meio tempo, você já vai passando no gabarito aquelas que você já tem certeza. Aí, uma outra dica também, uma dica bônus, que essa eu fui aprendendo ao decorrer dos concursos que eu fui fazendo. Desconfie de letras que começam a aparecer em sequência. Então, se você tem lá, você tá lá preenchendo seu gabarito, A, C, D, B, de repente começa E. Alguma coisa errada tem, gente.
todas as vezes que aconteceu isso no meu gabarito, tinha alguma errada ali no meio. Em geral, isso não acontece mesmo, tá? Em geral, as bancas se preocupam muito com essa questão de ir alternando bastante as letras, né, das respostas, as alternativas. Então, se você começa a ter repetição seguida, tá? Seguida de uma única letra, dá uma lida melhor, porque provavelmente alguma delas ali não tá correta. Geralmente você não tem. Então, se atente a esses pequenos detalhes. Faça com calma, dê o melhor de si. Não saia da prova com a sensação de que você poderia ter feito melhor. Cuidado com o preenchimento de gabarito. Sabe, é inadmissível a gente passar a alternativa errada no gabarito, no concurso desse. Vou pegando as alternativas e vou fazendo um tracinho bem fino a lápis no gabarito. E daí depois eu venho com a caneta em cima daquele tracinho, daí eu confiro, ver se eu coloquei no tracinho correto mesmo. E aí eu venho com a caneta para fazer o preenchimento. Não gosto de preencher direto, porque o perigo de você assinalar uma alternativa errada é muito grande. E isso é um erro primário que eu cometi muitas vezes, muitas, mas que não pode acontecer, né? Vá com confiança, vá com calma, você se preparou, estudou e tenha certeza que o que é nosso está guardado pra gente. E acredite, se não for dessa vez, a sua hora ainda vai chegar, mas continue tentando e não desista. Boa prova a todos, boa sorte e a gente se vê logo mais, tá bom? Dá um like aqui e curte o canal. Tchau, tchau!